Seja muito bem-vindo à série Universidade Babilônia. Hoje será o nosso segundo episódio e hoje nós iremos falar sobre o Daniel capítulo 2. Nós vimos no capítulo 1 como que Daniel e seus amigos eles venceram Babilônia, que foi através da bondade e do amor. E no final do teste, eles se acharam mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia. E agora entrando no capítulo 2, eu quero relembrar com vocês o finalzinho do capítulo 1 de Daniel, porque ele é muito importante para o que vai acontecer agora no capítulo 2, na série Universidade Babilônia. Então acompanhem comigo no capítulo 1, o verso 20 diz assim: Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então perceba que o rei Nabucodonosor, da própria boca, ele declara que Daniel e seus amigos são os mais inteligentes em toda a Babilônia. Não há ninguém mais sábio do que eles em qualquer matéria de ciência que o rei testou eles. E agora nós vamos entrar no capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor ele vai ter um sonho. E nesse sonho vai acontecer algumas questões importantes aqui que eu quero convidar você agora a acompanhar comigo a leitura no texto. Em Daniel, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Conta o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as suas casas serão feitas em monturo. Mas, se me declararem o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Perceba o que é interessante, que logo no final, que a gente leu a história no capítulo 1, no episódio anterior, o próprio rei Nabucodonosor, ele disse que não há ninguém mais inteligente em Babilônia do que Daniel e seus amigos. Mas quando o rei tem um sonho e ele precisa de ajuda nesse sonho, quem o rei chama? Os magos e os encantadores de Babilônia. Perceba que o rei agora ele está num conflito pessoal. O rei agora ele está num conflito entre aquilo que ele reconheceu no episódio anterior, que Daniel e seus amigos são os mais inteligentes. Portanto, se ele chamasse agora de cara Daniel e seus amigos, o próprio rei estaria afirmando que o Deus de Daniel ele é mais poderoso que os deuses da Babilônia. E, portanto, o rei ele não chama Daniel, ele chama primeiro os magos e os encantadores. Ele chama os menos inteligentes do reino. E o rei também ele sabe uma coisa sobre os magos e os encantadores. O rei sabe que ele não pode confiar plenamente neles. Porque se o rei contasse o sonho, os magos e os encantadores poderiam contar qualquer interpretação e o rei jamais saberia o verdadeiro significado do seu sonho. E vocês perceberam aqui no verso 6, acompanha comigo aqui no verso 6, fala assim: Se me declararem o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O rei aqui faz uma promessa para aquele que revelar o significado do sonho. Mas também o rei revela um aspecto negativo dos magos e dos encantadores. No verso 8 diz assim: Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo. Ou seja, o rei sabe que ele não pode confiar plenamente nos seus conselheiros de Babilônia.
porque ele está percebendo que eles só querem enrolar o rei, eles só querem ganhar tempo. E o rei emite um decreto agora de que quem não revelasse o sonho, todos os magos, encantadores e sábios de Babilônia seriam mortos. E quem está dentro desse grupo? Daniel e seus amigos. Além do rei não chamar Daniel e seus amigos primeiro, porque eles são os mais inteligentes para resolver essa situação para o rei agora emite um decreto de morte, no qual Daniel e seus amigos estão inclusos nele. Quando Daniel e seus amigos ficaram sabendo desse caso, porque eles foram buscados através do capitão da guarda, no verso 14 diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. O capitão da guarda estava em missão de matar Daniel e seus amigos. Mas você percebe a maneira como Daniel, de novo, assim como no capítulo 1, ele trata o chefe da guarda com prudência, com sabedoria, com paz, com tranquilidade. E ele disse no verso 15: E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu o quê? Que designasse tempo. Perceba que interessante, os magos e os encantadores, eles também pedem tempo para o rei Nabucodonosor, mas o rei Nabucodonosor não concede tempo a eles. Daniel, ele pede tempo para Nabucodonosor, e Nabucodonosor, ele concede tempo para Daniel. E aí Daniel fala que ele pede tempo porque Daniel fala que vai revelar o sonho para o rei Nabucodonosor. E no verso 17 diz assim: Então Daniel ele foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Perceba que assim como no capítulo 1, a experiência de Daniel e seus amigos no capítulo 1, elas servem de base e servem de ânimo para eles continuarem confiando em Deus. Se eles decidiram não se contaminar com Babilônia no capítulo 1, e Deus concedeu misericórdia a eles, porque agora, numa cena muito mais perigosa, eles não recorreriam ao Deus que eles recorreram no capítulo 1. Portanto, aqui agora, eles vão orar a Deus pedindo misericórdia e compreensão, para que eles não sejam mortos. No verso 19 diz o seguinte: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo. Olha que interessante. O rei Nabucodonosor aqui, ele é o que, no começo da história, ele muda o tempo. Os sábios tentam ganhar tempo, mas o rei Nabucodonosor fala assim: eu não vou dar tempo para vocês. Mas quando Daniel pede tempo para o rei Nabucodonosor dá tempo. Nabucodonosor, no começo, ele é o dono do tempo. Mas no final da história é nos revelado quem verdadeiramente é o mestre do tempo, porque é Deus. Porque veja que interessante, o verso 21 fala assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deu sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque fizeste saber esse caso do rei. Então veja que interessante. Daniel, ele mostra para mim e para você, o leitor do texto, que quem está no controle é Deus. Deus, ele muda o tempo, Deus, ele muda a lei. Lembra a lei que era para matar os sábios da Babilônia? Deus muda essa lei através da revelação que Daniel dá ao rei Nabucodonosor. E vejam como a misericórdia de Deus, no capítulo 1, ela se estende somente a Daniel e seus amigos. Mas a misericórdia de Deus não é somente para aqueles que o amam, porque Deus também ele quer salvar o perdido. A misericórdia de Deus aqui no capítulo 2, ela é estendida também aos sábios da Babilônia, porque o decreto era para matar todos. Mas os sábios da Babilônia são poupados através da revelação de Daniel. Deus nos mostra nesse capítulo que Deus também está interessado em salvar os de Babilônia.
Vejam que aqui ele deu no verso 19 ao 23, é o verso-chave, ele está escrito numa forma de poesia no capítulo 2, e olha os contrastes que Deus é apresentado aqui. Ele revela o profundo e o escondido, ou seja, Deus revela para Daniel aquilo que está no coração de Nabucodonosor. Aqui Deus mostra que ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ou seja, Daniel ele lança a luz para os sábios de Babilônia, para o rei Nabucodonosor, testemunhando mais uma vez quem é que revela o profundo e o escondido, quem é que é o mestre do tempo, quem está no controle de toda a história desse mundo. E no verso 24, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei havia constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Então Daniel ele revela o sonho que o rei teve. Você conhece o sonho: uma estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados em ferro e barro. E nós vemos aqui que Daniel ele faz saber o caso ao rei, e Daniel apresenta, mostrando que no verso 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor, que estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E no verso 37 diz assim: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre eles. Tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Aqui Daniel ele começa a dar um vislumbre para o leitor do livro e para Nabucodonosor de que o sonho que o rei teve é um sonho que vai contar a história das nações desse mundo. E no final, quando Daniel ele revela o sonho, eu quero chamar a atenção para você aqui no final da interpretação do sonho. No verso 44 diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como você viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Veja que curioso. Daniel, ele confirma para nós aquele versinho final lá do capítulo 1. Lembra no final do capítulo 1 que diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro? A estátua confirma aquilo que nos foi dito já no começo da história de Daniel. Babilônia ela não vai existir para sempre. A Medo-Persa ela não vai existir para sempre. Os próximos reinos que virão a esse mundo, eles não existirão para sempre. Qual é o único reino que vai dominar sobre todos os reinos e ele nunca vai passar para outro? É o reino de Deus. Daniel diz que essa pedra que vai destruir a estátua, ou seja, que vai acabar com a sequência de destruição e violência dos reinos nesse mundo, é o reino de Deus. O reino de Deus ele vai vencer todos os reinos desse mundo através do amor. E nós vamos ver essa figura lá no futuro, quando Jesus vir e viver nesse mundo e morrer pela humanidade. Você percebe que Deus ele vence os reinos desse mundo entregando a vida dele. E esse é o convite que Deus faz para mim e para você hoje. Nós temos que subverter os reinos desse mundo através de Daniel, através de como Jesus fez. Você deve ter percebido aí no verso 45 que Daniel ele menciona de novo os metais da estátua, mas os metais estão numa sequência diferente. Você percebeu isso? Lá na sequência do sonho, a sequência dos metais estão por ordem de valor. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. Mas aqui no verso 45, olha a sequência que Daniel usa. Como viu que do monte foi cortada uma pedra,
sem o auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Essa mudança na ordem dos metais no livro de Daniel, ela é intencional. Você percebe que o barro foi colocado no meio de todos os metais? O barro nos lembra uma história, não lembra? Nos lembra Gênesis. O homem ele foi feito do barro. Quando Daniel ele pega o barro e ele coloca no meio dos metais, e nós sabemos que esses metais representam nações, Daniel está falando para mim e para você o seguinte: amigo, o problema de qualquer nação é o mesmo, é o homem. Esse é o problema das nações. A gente espera que a próxima nação, que o próximo governo, que o próximo presidente, ele vai ser melhor, ele vai arrumar todos os problemas, que aquele governo agora ele vai trazer a solução para a gente. Mas veja, o problema de todos os reinos é o mesmo problema, é o homem. É a natureza pecaminosa do homem que corrompe a sociedade, e não a sociedade que corrompe o homem. Portanto, não importa qual reino vem a esse mundo, qual reino vai chegar nesse mundo, ele vai ter o mesmo problema que todos os reinos anteriores tiveram. O problema de um coração orgulhoso, um problema que busca resolver os problemas desse mundo através da violência e da destruição. Daniel nos mostra que nós temos o mesmo problema que esses reinos. Nós precisamos mudar o nosso coração. Você lembra no começo do capítulo 2? Nabucodonosor, ele sabe aonde ele tem que buscar conselhos, mas ele busca conselhos em lugares que ele mesmo sabe que ele não pode confiar. Isso já não aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Nós sabemos aonde buscar a verdadeira fonte de sabedoria. Nós sabemos onde devemos buscar os ensinamentos para ter uma família feliz. Nós sabemos onde devemos buscar os ensinamentos para ter uma vida financeira saudável. Nós sabemos onde devemos buscar os ensinamentos para criar os nossos filhos da maneira correta. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Portanto, Deus precisa nos ensinar lições. Não porque Ele quer nos castigar, mas porque Deus nos ama e Ele quer que a gente não sofra, assim como Nabucodonosor ele está sofrendo nesse momento. Se você está percebendo como é gostoso ter uma leitura mais aprofundada do texto bíblico e como isso vai te trazendo mais relacionamento com Deus, eu te convido a acessar o link que está aparecendo aqui no vídeo, decidimudar.com.br. Ali você pode ter um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, assim como eu e você estamos tendo aqui agora no livro de Daniel. O convite do capítulo 2, amigos, para mim e para você, é que Deus, Ele conhece o futuro de todas as nações. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu e você não fazíamos a mínima ideia de que há 2 meses atrás nós estaríamos vivendo nessa situação, não é verdade? Ninguém fez provisões para isso. Mas Deus, Ele sabe de antemão tudo o que vai acontecer. E Ele revela para nós, através da palavra de Deus, como nós precisamos nos preparar e o que nós precisamos fazer. Porque a nossa paz, ela não deve vir das circunstâncias. A nossa paz deve vir da nossa fé em Deus. É Ele que vai nos prover a verdadeira paz. Perceba que no final do capítulo, diz assim, no verso 48, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Vejam que curioso. No verso 49 diz assim, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na porta da corte do rei. Olha que interessante. A palavra constituiu, no verso 49. Se a gente volta na história, no verso 24, diz assim, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar. O rei Nabucodonosor, ele ainda está aprendendo quem é o Deus de Daniel. E o rei Nabucodonosor aqui, ele nomeia pessoas para matar. Daniel, ele constitui pessoas, ele nomeia pessoas para poder expandir o reino de Babilônia. Lembra da carta de Jeremias? Construir, plantar e casar.
Daniel ele está seguindo exatamente a ordem que Deus deu para o seu povo sobre o que eles deveriam fazer em Babilônia. A paz de Babilônia seria a paz de Israel. E aqui Daniel, atento à mensagem de Deus lá em Jeremias, ele pede agora para que os seus amigos sejam chefes sobre a expansão do reino de Babilônia. E nós vamos ver agora como esse verso 49 ele vai ser significativo para o capítulo 3, que nós vamos estudar juntos no próximo episódio. Essa foi a série Universidade Babilônia. Espero que você esteja aproveitando, que você esteja tendo um relacionamento mais profundo com Deus aí na sua casa nesse momento de pandemia. E eu gostaria de orar com você agora. Querido Deus, nos ajude a ser como Daniel. Mesmo quando sua vida estava em risco, ele utilizou o método de Deus para subverter o reino da Babilônia. O método do amor, da bondade, do pedido com sabedoria. Que o Teu Santo Espírito dirija a nossa vida para que a gente leve luz àquelas pessoas que estão em trevas, porque a misericórdia também foi concebida a todos aqueles ali naquela história, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja nos confortando nesse momento em que estamos vivendo. Que o Senhor firme os nossos passos no caminho da verdade e nos prepare para a volta de Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Muito obrigado por estar acompanhando conosco essa série Universidade Babilônia. A gente se vê no próximo episódio. E agora nós vamos cantar juntos uma música chamada Teu Santo Nome. Que assim como Daniel engrandeceu a Deus, eu e você vamos fazer o mesmo agora. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive